Olá, alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso intérprete de Libras, o Val. Tudo bem, Val? Muito bem. Então, nessa importante aula de aprofundamento, nós vamos falar então um pouquinho mais sobre a questão de problemas ambientais no continente antártico, na região do Polo Sul, ok? E as consequências para todo mundo, Então, vamos ver então quanto é isso daí, tá bom? Vamos lá então. Então, o objetivo então desta aula, olha só, identificar os principais problemas ambientais que atingem a Antártica, ok? Ou Antártida, tanto faz o nome. Analisar também as consequências desses problemas para todo o planeta, para toda a humanidade, os outros seres vivos também, tá bom? Vamos lá então. Perguntas norteadoras aqui para que a gente possa começar aqui o desenvolvimento desta aula. Olha aqui, ó. Vocês sabem por que existem problemas ambientais na Antártida? O que causa então esses problemas ambientais, Já pensaram quais são esses problemas, E será que temos responsabilidade sobre as questões ambientais? Então, lá no Polo Sul do nosso planeta, será que o que a gente faz aqui no Brasil pode afetar no continente antártico? É isso que nós vamos ver então, tá bom? Aqui, por exemplo, tem uma animação aí mostrando a redução da camada de gelo na borda da Antártida. E isso pode ser então consequência do aquecimento global, ok? Muito bem. Então aqui temos então a localização da África, retomando aí que a Antártica, tá bom? Que é o continente gelado, é um dos 6 continentes do planeta, está posicionado então na região do Polo Sul. Então é um continente, ou seja, é feito por terras, E por cima disso tem a formação então de uma camada de gelo, de muitos quilômetros de espessura, ok? Em vários pontos lá dela. Então é possível termos então problemas ambientais num lugar tão inóspito como esse, tão distante da gente? Vamos confirmar aqui então. Olha só essa charge, Como faremos então para desligar isso? Então, como você interpreta essa imagem aqui então, Observe a charge então e reflita sobre que problemas podem estar sendo causados pelo derretimento do gelo, De onde é que vem esse problema? Vamos ver então? Então, o aquecimento global, é o tema então que seria a causa principal. E quem estaria causando esse aquecimento global? Então, antes de eu explicar isso daí, eu gostaria de fazer uma consideração que é importante quanto ao aquecimento global, Então, temos basicamente três grupos de cientistas que têm posições diferentes quanto ao aquecimento global. O primeiro deles é o grupo de cientistas, que é a maioria dos cientistas, que acreditam que o aquecimento global existe e que é causado principalmente pelas ações humanas, as atividades de emissão de combustíveis fósseis, por exemplo. O segundo grupo, então, é o grupo que é menor, mas que acredita que existe sim o aquecimento global, mas a maior parte é gerado por causas naturais, como mais vulcões em erupção, ou, por exemplo, maior radiação solar em determinados momentos do nosso planeta, Então, ciclos que aconteceriam, então, e o homem causaria a menor parte, então, do aquecimento global. E o terceiro grupo, é a minoria, mas existe, nós devemos citar, que é aquele grupo que acredita que precisam de mais evidências, Não existem evidências suficientes ainda para confirmar a ideia do aquecimento global. Mas, enfim, nós iremos tratar então do primeiro caso, tá bom? De que os cientistas, a maioria que acredita que existe o aquecimento global e que ele então é causado pelo homem, sobretudo. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem mostrando aqui então o derretimento do gelo, em uma das ilhas da região da Antártida, olha só. Então, lagos de águas derretidas então se formam a partir desse derretimento. O que estaria causando esse derretimento da Antártida? Só lembrando que, de modo geral, no verão uma parte desse gelo derrete, é normal isso, e no inverno volta. Mas os cientistas dizem que cada vez mais o gelo vem tendo menos presença nessa região, e isso seria decorrente aí ao aquecimento global, tá bom? Mas o que é em si o aquecimento global? Vamos ver então? Então, o aquecimento global, de um modo geral, é causado pelo chamado efeito estufa, que nós vamos falar daqui a pouquinho. É quando a média da temperatura do nosso planeta se eleva. Então, aumentando aí alguns décimos de graus a mais,
e poderia derreter, por exemplo, uma parte do Polo Sul, né, e do Polo Norte também, e isso poderia aumentar o nível dos oceanos e causar vários outros problemas ambientais, como, enfim, né, alagamento de cidades que estão próximos ao nível do mar, como o Rio de Janeiro, por exemplo, aqui no nosso país, tá bom? Então, mas o que é o tal do efeito estufa, né? Ele seria causado, então, por gases de efeito estufa, que nós vamos comentar já já aqui, ó, como o dióxido de carbono, o gás metano, o óxido nítrico e também os clorofluorcarbonos, os gases CFCs, tá bom? Liberados por quem? Pela queima dos combustíveis fósseis que o homem, então, vem praticando desde a primeira revolução industrial, ok? Então, queima da gasolina, queima do diesel, né? E assim por diante, carvão também, carvão mineral, e isso estaria contribuindo aí com o chamado efeito estufa. Mas o que é o efeito estufa? Vamos ver então? Só retomando aqui, olha, a parte amarelo é o bom efeito estufa, ou seja, aquele que é importante para que eu e você estejamos vivos. Então a Terra ela tem uma camada chamada de atmosfera e ela então mantém a temperatura do planeta mais ou menos igual de dia e de noite. Só diminui um pouco à noite, né? Você precisa aí usar no máximo aí uma coberta, assim por diante, mas não morre congelada, né? Graças à radiação do Sol que é refletida então aos pouquinhos, né? Ela é liberada dos continentes, que são esquentados de dia, e os oceanos também, e é liberada devagarzinho à noite, né, na troposfera, que é a primeira camada de baixo para cima da atmosfera. E isso mantém a temperatura mais ou menos aí adequada para a vida. Então, tanto é que estamos vivos agora graças a isso, ok? Mas, devido à queima de combustíveis fósseis, né, liberando mais gases de efeito estufa, isso vem causando um problema, que é o seguinte aqui, ó. A radiação normal do Sol ela é mais bloqueada devido a esses gases que, por exemplo, fábricas, né, lançam esses gases, carros, né, liberando aí o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, etc. Também a criação de gado, né, e também de ovinos estaria liberando o gás metano. Enfim, tudo isso então estaria aumentando a chamada aumentando ali o nível de gases como o gás carbônico na atmosfera e criando uma película para nós invisível, mas que está presente, que bloqueia o excesso de luz solar, né? Então ela volta, ela quica, vamos dizer assim, na superfície do planeta e esquenta mais a superfície e também esquenta mais a atmosfera. Então isso seria o efeito estufa ruim, tá bom? É aí disso que nós vamos tratar aqui então. Muito bem, então aqui tem dois momentos aí, então de imagem de satélite aí, né, ou no caso desenhos artísticos aqui, da Antártida, em fevereiro de 2020, olha só, e em setembro de 2019, ou portanto, quase um ano antes, né, um pouquinho antes aí, ó. Então isso aqui é o gelo que normalmente se forma no inverno de lá, e aqui, né, o tanto que diminuiu. Olha só, essa parte em amarelo, né, é o que deveria ter de gelo, normalmente nessa região no verão, olha lá. E aqui também o que deveria ter também no final do inverno, né, entrada da primavera. Mas, de modo geral, vem diminuindo esse gelo, tá vendo? Tudo que está um pouquinho mais para dentro aqui é o gelo que já diminuiu, ok? Então se calcula então cerca de 14% do gelo que já diminuiu na região do Ártico, ou seja, 3 milhões de quilômetros quadrados então já se reduziu aí dessa região, ok? Devido então à questão aí de aquecimento global. Então essa ameaça é principalmente na Antártida, porque é um continente muito sensível e nós vamos ver o porquê em maior detalhe já já. Vamos ver aqui então? Então, olha aqui, ó, vocês sabiam que o maior problema ambiental que atinge o continente antártico é o derretimento das calotas polares? Então, olha aqui, por exemplo, os pinguins, né? Se perder então essa base onde eles precisam descansar e tudo mais ali, vai causar com certeza graves problemas ambientais ali para eles, ok? Então, aqui, por exemplo, tem uma geleira, né, que está, segundo a maior parte dos cientistas, né, eles acreditam que está derretendo aqui, né? Ela acaba então colapsando e desmoronando. Quando essa água continental, as geleiras, lembre-se, elas estão sobre o continente antártico. Quando elas derretem, elas aumentam o nível médio dos oceanos e podem causar, né, no futuro aí, se nada for feito para
se minimizar isso daí, olha aqui, por exemplo, né, a América do Sul. Tudo que está sendo alagado aqui, ó, é uma região de planície, como a planície amazônica. E segundo os cientistas, esse nível poderia subir e alagar toda a planície amazônica e atingir cidades como Manaus, por exemplo, Belém do Pará, né? E assim por diante. E também toda essa região aqui da planície final aqui do Rio da Prata, né? Entre a Argentina, o Uruguai e o Brasil. E por ser alagada essa região, além de Nova York também ficar debaixo da água e assim por diante em outros lugares do mundo. Então, esse é um grave problema ambiental que devemos, então, cuidar para que não aconteça isso, ok? Há cientistas que dizem também que isso aqui não estaria derretendo, isso aqui estaria desmoronando, né? Por quê? A água de correntes marinhas mais quentes, né, vem da região da linha do Equador, um pouco mais quente que a região aqui, derrete o gelo embaixo, né? O peso de cima faz com que desmorone. Aí, então a ideia é essa figura aí, né? Que estaria desmoronando e não em si derretendo. Enfim, o que sabemos então que o nível do gelo está diminuindo. E nós devemos cuidar quanto a isso, tá bom? Muito bem, aqui então tem uma reportagem, olha aqui, ó. Derretimento de geleiras na Antártida pode ser mais rápido do que se pensava. Então esse gelo vem diminuindo, né, de uma forma muito veloz. Né? Pesquisador americano apresenta pior cenário, né? Com elevação do nível das águas em 60 a 91 centímetros. Parece pouco, mas em questão mundial, isso então já poderia alagar muitas regiões próximas ao nível do mar, ok? E causar outros problemas graves também. Então vamos para a nossa primeira atividade, ok? Para a gente fixar o conteúdo, olha só, a manchete da reportagem no slide anterior alerta a gente aí sobre as transformações que a Antártida vem passando aí. Escreva então os problemas que o aquecimento global está causando na região Antártida. Então faz um resuminho de tudo que a gente falou até aqui e em seguida retornaremos com a correção, ok? E aí, alunos, conseguiram desenvolver então a resposta, né, o que estaria causando o derretimento das geleiras do Polo Sul, né, da Antártida, né, e quais seriam as consequências disso? Vamos aqui então para a nossa correção. Olha só, então, o aquecimento global, né, seria a causa do derretimento das geleiras. E isso seria causado pelas atividades antrópicas, ou seja, as atividades humanas, né, queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, tudo isso, então, gera um desequilíbrio ambiental, né? Então, o clima fica diferente. Então, as mudanças climáticas estão aí, né? Então, olha só, esse desequilíbrio gera consequências como o derretimento das regiões polares, como o Polo Sul, por exemplo, que é muito sensível, né, a essas mudanças climáticas. Então, isso poderia afetar, por exemplo, cidades litorâneas, inundando elas, já que o nível do mar, à medida que o gelo derrete, o nível vai subindo, né? Então, tudo isso então poderia afetar a agricultura, né, o ciclo das chuvas, dentre outros problemas ambientais e influenciar as nossas vidas, ok? Muito bem, vamos em frente. Bom, então existem responsáveis então pelo derretimento do gelo na Antártida. Então, será o que nós, né, temos a ver com isso? Vamos ver aqui então.
Temos aqui então um mapa, né, mostrando aqui uma imagem ilustrativa aqui, mostrando o buraco na camada de ozônio. Esse buraco estaria sendo causado então devido à liberação de gases CFCs, que são os gases clorofluorcarbonos, que tem cloro, flúor e carbono na composição. Então, durante o passado aí, né, por exemplo, os gases de geladeira, né, tinha muitos gases CFC, o gás que ia no desodorante, assim por diante, ia muito CFC, e isso seria então liberado para a atmosfera e reagindo com a atmosfera lá na região do Polo Sul, aqui no caso está de ponta cabeça, né, parece o Polo Norte, mas isso aqui é o Polo Sul só para mostrar. Então vai reagindo com a atmosfera e diminuindo a chamada, entre aspas, camada de ozônio ou ozonosfera. Então esse aí seria um problema grave, porque isso ajuda também a derreter o gelo, já que tem menos proteção e os raios ultravioleta, raios X, raio gama penetram com maior facilidade, então infravermelho também, ok? Então o homem então seria o maior responsável por isso, né? Devido à queima de combustíveis fósseis em fábricas, em liberação por meio de automóveis, por meio aí também da queima de florestas, né? E assim por diante, vários outros motivos aí, mas principalmente a queima de combustíveis fósseis, tá bom? Então essa poluição toda aí somos nós, né? Se você toma um ônibus, por exemplo, esse ônibus, se ele é movido a diesel, ele está contribuindo, né? Mas claro, não vamos ser tão radicais assim a ponto de, então nunca mais vou andar de ônibus. Já estão sendo tomadas medidas, como por exemplo, substituir o diesel pelo biodiesel, né? Que ele é pouco poluente. Então a gente vai aos pouquinhos então adaptando e minimizando os impactos que nós, como sociedade humana, geramos na natureza, ok? Por que a destruição da camada de ozônio, então, é o maior problema na Antártida? Vamos dar uma resposta mais específica, né, quanto a isso. Olha só, a destruição é maior na Antártida, por quê? Porque a temperatura é mais fria nessa região e a circulação da atmosfera lá, né, os ventos circulam menos. E isso, então, contribui, olha só, com isso os gases tóxicos, né, os CFCs, produzidos principalmente pelos países industrializados, como a China, Estados Unidos, toda a União Europeia e assim por diante, países já mais industrializados que outros, poluem mais também, então estariam elevando então, o nível de CFC na atmosfera. São levados então, para a Antártida, né, esses gases devido à circulação dos ventos, por meio então, de correntes de ar e se concentram em enormes quantidades nas nuvens. Quando chegam então lá nos meses de sol, os raios ultravioleta dissolvem então essas nuvens de uma só vez. Olha aqui, liberando então uma quantidade muito maior de cloro para destruir o ozônio. Então o cloro é liberado, reage com a atmosfera ali e destrói então camada de ozônio, ok? Então esse é um problema gravíssimo. E aqui então temos uma evidência disso, né? Olha só, quanto mais musgos aparecem, de modo geral, na Antártida, na borda da Antártida, é um sinal de que o gelo está derretendo, né? O gelo está recuando e o aquecimento global está se fazendo presente. Essa que é a ideia aqui também, olha só, quando crescem os musgos aí. Os musgos são naturais dessa região, mas mais musgos significa evidência de que o gelo está recuando, tá bom? As novas pesquisas revelam isso daí. E aqui uma manchete de jornal, olha só. Acredita-se também que o aquecimento global é responsável pelas grandes rachaduras de plataformas de gelo na Antártida, né? Por exemplo, aqui, ó, iceberg maior que o Rio de Janeiro, imagine, né? Se solta de plataforma na Antártida. Ou outra aqui, ó, super iceberg quebra a plataforma de gelo na Antártida e ela vai se movendo no meio do oceano, né? E vai derretendo aos poucos, ajudando a aumentar o nível médio dos oceanos. Então, esse grave problema aí já está ocorrendo. Vamos para a nossa segunda atividade. Repare nessa charge ali, né? Olha só, o pinguim conversando com o seu papai ali, né? O pinguinzinho. Pai, existiu o mesmo gelo? O que você conclui disso, né? De acordo com tudo que nós falamos aqui, né? Por que o pinguinzinho pergunta isso aí, né? E qual seria a possível resposta do pai? Então, responda aí no seu caderno e em seguida retornaremos aí com a correção.
E aí, meus bons alunos, conseguiram então desvendar então o mistério, né, de qual seria a resposta do pai para aquele filho pinguim ali? Vamos ver então? Então sabemos então, né, que a Antártida, ela, né, vamos ver aqui então na tela, né, ela vem sofrendo, né, problemas muito sérios de derretimento do gelo devido principalmente aí, né, às ações humanas. Quais são essas ações? Liberação de gases que geram o chamado efeito estufa, e isso estaria aumentando a temperatura média, né, da temperatura da atmosfera, e isso estaria derretendo então o gelo tanto do Ártico, que é o Polo Norte, como da Antártida, e causando mudanças climáticas no mundo todo, porque o mundo está, claro, conectado, está integrado. Então essas causas então seria principalmente pelo homem, né? Então a resposta ao pai lá seria então que sim, teve gelo no passado, né? E não tem mais devido às ações antrópicas, as ações causadas pelo homem. Ok? E claro que isso aí é um alerta, né, para que a gente, de modo geral, como sociedade humana, façamos a redução da emissão de poluentes na atmosfera. Ok? Então é isso. E vamos aqui então apontar possíveis soluções para se diminuir isso, né? Não valeria nada essa aula, só apontar os problemas e não apontar então possíveis soluções que eu e você podemos praticar em nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá então? Por exemplo, né? Conscientização ambiental, né? Nós tanto recebemos conscientização ambiental, como nesta aula aqui, como também podemos conscientizar outras pessoas. Fiscalização ambiental por parte do poder público, né? Poder fiscalizar mais a queima de florestas, né? A questão de emissão de poluentes devido aí à queima aí em fábricas, também carros, né? Poder fiscalizar isso daí. Poupar água, sabia que poupando água a gente também ajuda a diminuir a poluição de modo geral? Porque você vai contribuir também com, por exemplo, menos usinas hidrelétricas, né? Para, por exemplo, também gerar energia, e claro que uma usina também gera um impacto ambiental e libera gás metano quando cobre as florestas, né? Que entram em apodrecimento e depois liberam o gás metano e gera o aquecimento global. Então, se a gente poupar água também, a gente ajuda nisso daí. Reciclar, reduzir e reutilizar, que são os 3 R's lá da questão ecológica. Usar mais veículos ecológicos, né? Já estão aí surgindo os carros elétricos, aí, ou então carros híbridos, né? Movidos a biodiesel e também elétricos, né? Então são carros que poluem menos. Temos também que andar mais de transporte público, né? Por exemplo, já tem na região de Curitiba, né? Já tem os ônibus movidos a biodiesel, né? Quem mora na região metropolitana de Curitiba conhece, por exemplo, o ônibus azul aí, né, o biarticulado azul, né, que já é movido a biodiesel, se não me engano, óleo de soja misturado com óleo de cozinha ali também, e isso ajuda a diminuir a poluição, tá bom? Evitar o uso de ar-condicionados, que os ar-condicionados também queimam mais energia elétrica, né, e assim por diante, gerando também um maior consumo aí, precisando fazer mais usinas e enfim, né, gerando mais poluição, e também o gás que vai em alguns ar-condicionados, então, gera esse problema aí. Além da criação de mais estações de tratamento de água e esgoto, reflorestamento, apostar também nas energias renováveis, né, como por exemplo o biodiesel e energia eólica e energia também solar, tá bom? Muito bem, então, nesta aula então, nós vimos o que então? Os problemas ambientais na Antártida e as consequências disso aí para todo o planeta, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Até o nosso próximo encontro.